50 fatos curiosos sobre jogos. Sonic é um dos personagens de videogame mais populares que existem, mas a primeira vez que ele apareceu não foi em seu próprio jogo. Ele apareceu pela primeira vez como um purificador de ar no jogo Red Mobile há mais de 30 anos. Todos sabem como as edições de colecionador são caras. Você pode gastar centenas em uma simples estátua, mas em Dying Light essa estátua pode ser um Oscar. Quando o jogo foi lançado, eles ofereceram a Spotlight Edition, que lhe dava aulas de atuação profissional, aulas de direção off-road, além de ingressos VIP para o filme do Dying Light. E é claro que a principal vantagem era você atuando no longa-metragem como coadjuvante, além de poder ser a voz do Kyle no jogo, tudo pelo preço de 10 milhões. FIFA e Gran Turismo são algumas das maiores franquias de esportes do mundo, então é natural que tenham feito coisas estranhas. Bom, acontece que algumas cópias que foram vendidas tinham um adesivo que exalava o cheiro do campo de futebol ou de pista de corrida. De fato, quase todo mundo já jogou Fortnite, mas algo estranho aconteceu anos atrás. Em todas as ruas e telas da Coreia do Sul, Chris Pratt começou a aparecer em anúncios do jogo, sendo que ele sequer está na franquia. Você já se perguntou o quão trabalhoso é fazer jogos modernos? Arcanite é um bom exemplo. Acontece que só a Batcaverna levou 2 anos para ser feita, e um desenvolvedor gastou dezenas de milhares de horas em 700 animações diferentes. Felizmente, algumas decisões são descartadas antes do lançamento de um jogo como em God of War, onde Atreus era careca. Eles queriam que ele parecesse com Kratos, mas você pode ver que isso não rolou. Se você cresceu com os jogos Ratchet & Clank, é provável que não prestou atenção nos títulos, caso contrário, teria percebido que todos são bem provocantes. Going Commando, Quest for Booty e meu favorito, Up Your Arsenal. Em 2011, para celebrar o lançamento de Skyrim, a Bethesda desafiou todos os pais com bebês nascidos em 11/11 a nomearem seus filhos Dovahkiin, mas não pensaram que realmente ia acontecer. Um casal aceitou o desafio e, como resultado, eles ganharam jogos da Bethesda de graça para sempre. Os jogos não seriam os mesmos sem GTA, que é o jogo mais popular de todos os tempos, mas e se ele nunca tivesse sido criado? Acontece que nem todos sabem, mas o GTA era para ser um jogo de corrida chamado Race and Chase. Porém, uma falha fez com que os carros de polícia atacassem o jogador, e os testers da versão beta gostaram tanto daquilo que mudaram todo o conceito. Quem disse que os bugs não servem para alguma coisa? Alguns até fizeram história, tipo em Devil May Cry, onde os desenvolvedores estavam trabalhando em um jogo diferente chamado Onimusha Warlords, e descobriram um bug que deixava os inimigos flutuando. Por fim, eles adoraram a ideia e colocaram isso no DMC. O jogo de corrida que tomou a pior decisão de todos os tempos foi Burnout 2. Eu não sei por que alguém aprovaria isso, mas no dia do lançamento, eles prometeram pagar a multa de excesso de velocidade de todos. O governo britânico teve que intervir, deixando os devs em sérios apuros. A Nintendo tem uma reputação de ser family friendly, mas no passado as coisas eram bem diferentes. Kirby gostava de fumar cigarros, ler revistas indecentes e até falar palavrões. Outro personagem que foi alterado foi o Kratos. Ele é icônico por suas tatuas vermelhas, mas ao criar o design, os devs inicialmente queriam que fossem azuis. O único motivo que mudaram era porque ele parecia como o Bárbaro, do Diablo. Os grandes fãs do Sonic sabem que ele não gosta muito de ficar nadando, mas ninguém sabe o porquê, e todos devem ter se perguntado se é porque ouriços não sabem nadar na vida real. Bom, na verdade eles podem, mas os devs não sabiam disso. Eles apenas presumiram, e apenas anos depois que descobriram o contrário. Mas a essa altura já era tarde para ensinar o Sonic a nadar. Among Us é um fenômeno mundial, mas originalmente ele tinha outro nome. Imagina abrir o jogo e ver o nome de Space Mafia. Parece meio nada a ver, né? A gameplay também envolvia a realização constante de tarefas para impedir que impostores ganhassem e fazia os jogadores suarem. GTA V parece um retrato insanamente fiel de Los Angeles. Isso porque a Rockstar se esforçou ao máximo para garantir que todos os membros de gangues que você vê andando por Los Santos fossem dublados por gangsters de verdade. Um deles até saiu da prisão um dia antes das gravações. Eles não queriam vozes de dubladores normais, e quando entregaram o roteiro para os membros de gangue, eles jogaram os papéis no chão e fizeram suas próprias vozes. Depois que Mario Party foi lançada para Nintendo 64, 90 pessoas reclamaram à Defensoria Pública do Estado de Nova York que estavam sofrendo queimaduras de fricção constantes ao jogar, e processaram a Nintendo. A questão foi resolvida fora dos tribunais, e a Nintendo americana foi forçada a oferecer luvas para todos que compraram o jogo. No Fallout 3 tem uma arma chamada Fat Man, que faz esse som aqui. Sabia que esse som de sino, na verdade, foi tirado direto do sino do refeitório dos escritórios da Bethesda? Em 2019, o recorde mundial foi quebrado, depois que uma pessoa vendeu uma cópia do Mario Bros. Original por $100 mil. Essa é a única cópia conhecida com o lacre original intacto no mundo. Five Nights at Freddy's é o jogo de terror mais famoso de todos os tempos, e ele só existe porque Scott Compton foi criticado por fazer jogos ruins. Ele lançou um jogo para crianças chamado Chipper & Sons, mas todos riram dos personagens, chamando isso de animatrônicos de terror. Mas digamos que essa fraqueza tornou-se sua força. A área inicial de World of Warcraft está repleta de inimigos de baixo nível, o que incentiva jogadores a explorar o mundo. Mas é claro que um jogador disse, eu vou ficar aqui mesmo, e maximizou seu personagem, só matando criaturas de baixo nível, minerando e colhendo ervas. Esse foi um grind muito difícil, que levou 173 dias excruciantes.
Hoje em dia, você pode jogar com personagens da Marvel em vários jogos, mas a primeira vez que um deles apareceu foi em Tony Hawk's Pro Skater 2. É claro que todos se lembram do Homem-Aranha andando de skate. Existem duas coisas que nunca quebram, um celular Nokia e um Game Boy antigo. E se você realmente precisa de provas para acreditar nisso, o Game Boy de um médico na Guerra do Golfo sobreviveu a um bombardeio. A Nintendo pensou que era uma causa perdida, mas no concerto, quando colocaram o cartucho do jogo, ele funcionou perfeitamente. A Nintendo se preocupa com a segurança e por isso proibiu seu funcionário mais famoso de ir de moto para o trabalho. Miyamoto, o criador do Mario, costumava ir de moto para o estúdio, até que decidiram intervir e disseram que era muito perigoso. O Minecraft é o maior jogo do planeta, mas a primeira versão levou apenas 6 dias para ser feita. Atari é um nome que você só associa a jogos retrô e fliperamas, porque eles realmente se afundaram nos anos 90. Tudo graças a um dos seus títulos de pior desempenho na história dos jogos, ET. Havia um boato que esse jogo vendeu tão mal que a Atari resolveu ir pro deserto e enterrar milhões de cartuchos. Por muito tempo isso era apenas um mito, mas jornalistas passaram anos rastreando e escavando o local, porque, bom, esse posto de jogos vale $180 mil. Uma das melhores jogadoras de Elden Ring do mundo é a Miss Mika, que já conseguiu feitos insanos, como quando venceu 2 cópias do Elden Ring ao mesmo tempo, uma com o controle e a outra com o tapete de dança. Come on, yes! Se você já se perguntou por que Nathan Drake é tão bonito, é porque você não viu seu design original. A princípio, Naughty Dog baseou ele em Johnny Knoxville do filme Jackass, mas acharam isso muito bobo e misturaram seu design com o de Nathan Fillion. Agora um fato um pouco mais compreensível. No Japão, um dos momentos mais famosos do Fallout 3 foi totalmente deletado. No jogo original, você pode optar por explodir uma bomba nuclear, destruindo a cidade de Megaton. Mas o Japão, obviamente, censurou isso. Steve Downes tem sido a voz do Master Chief há décadas, mas ele também é apresentador de rádio há ainda mais tempo. Qualquer um na Califórnia pode sintonizar o rádio e ouvir o Master Chief todas as noites. The salute to the women warriors of rock comes to a close. E se você já se perguntou por que Super Mario Bros. Tem esse nome, é porque o sobrenome deles é Mario. Há muito tempo existe esse boato, mas em 2015, Miyamoto confirmou aos fãs no Japão que seus nomes são Luigi Mario e Mario Mario. Um dos fatos mais legais sobre Counter-Strike é que ele foi criado por um fã do Half-Life, que transformou o jogo single player em um mod FPS para vários jogadores, e a Valve adorou isso. Eles foram atrás do fã e compraram os direitos do jogo, transformando Counter-Strike numa enorme franquia. Algo parecido aconteceu com Prince of Persia, que era uma das maiores séries da Ubisoft, e na época decidiram fazer um spin-off, antes de perceber que o jogo era bom demais e que deveria ter o seu próprio título. E assim nasceu Assassin's Creed. E por falar em origens, durante a criação do primeiro Metal Gear Solid, Kojima estava com dificuldade para mapear os níveis e usou peças de Lego para projetá-los. Ele ficava muito tempo longe de casa e sua família ficou horrorizada ao descobrir que ele passava o dia inteiro brincando de Lego, sem saber que era pro Metal Gear Solid. Voltando ainda mais no tempo, Pac-Man foi originalmente batizado com outro nome, Puckman. Quando lançaram nos Estados Unidos, os devs ficaram com medo de que os vândalos transformassem o P em um F, então eles mudaram para Pac-Man. Às vezes, a Nintendo pode fazer coisas bem hilárias, especialmente quando se trata de suas ideias descartadas. No início dos anos 2000, eles promoveram o lançamento do Super Mario Strikers, e esse foi um dos anúncios. Ironicamente, eles não tiveram a coragem de continuar. Mas tem outra coisa engraçada que eles fizeram no Mario Kart. Na versão japonesa, o vencedor abre uma garrafa de espumante e fica bêbado no pódio. Death Stranding envolve muitas caminhadas, tanto que chamam um jogo de simulador de caminhada. Então é claro que um youtuber levou isso ao pé da letra e transformou sua esteira em um controle de PS4 para fazer exercício jogando. Em Uncharted 3, a Naughty Dog queria promover o seu próximo jogo, então colocaram um jornal sobre zumbis em uma das cenas. Quem joga The Last of Us sabe que os devs gostam de colocar segredos em jornais, e você pode encontrar até um filme sobre Uncharted estrelado por Justin Bieber como Nathan Drake. Então tá, né? Em Cyberpunk, alguém criou um mod que permite que você durma com Johnny Silverhand, também conhecido como Keanu Reeves. Os devs não ficaram felizes e excluíram o mod rapidinho, mas quando perguntaram a Keanu sobre isso, ele achou hilário. Outro ator de videogame é o Roger Clark, que faz Arthur Morgan em Red Dead Redemption 2, além de outras 2 dúzias de personagens. E um certo dia, o ator que fazia Mary não estava disponível para fazer a captura de movimentos, então Roger teve que gravar uma cena onde ela lamenta sobre o túmulo de Arthur Morgan. Ele teve que lamentar a morte do seu próprio personagem. No manual do Super Mario Kart, a Nintendo incentivou os jogadores a fazer algo que era proibido. Não há nada pior do que jogar em tela dividida e seu amigo trapacear olhando para sua tela. Mas a Nintendo recomendou que você fizesse isso para obter vantagem no próprio manual. Apesar de Silent Hill ser conhecido por sua névoa, o jogo não deveria ser assim. A série inteira é famosa por essa atmosfera de neblina. No entanto, os devs só adicionaram isso porque o hardware da época não conseguia carregar tudo corretamente. Em 2019, um produtor de Pokémon revelou que um dos seus programadores tinha um apetite enorme e que ele estava sempre dormindo e comendo no trabalho. Então, no escritório, apelidaram ele de Kobe, o nome japonês de Kirby. Acontece que eles gostaram tanto da ideia que criaram o Snorlax, cujo nome em japonês é Kabigan.
homenagem ao funcionário. Isso me lembra do Chain Chomp em Mario, que é baseado num cachorro que perseguiu Miyamoto quando criança. Ele tava de coleira e tentou correr na sua direção, e é por isso que o Chain Chomp age assim. Ano passado, a Nintendo ia revelar a gameplay e o título de Zelda, Tears of the Kingdom, mas a rainha Elizabeth morreu, e começaram a circular rumores de que a apresentação do título foi adiada. Depois de 5 dias, o anúncio foi feito, mas a Nintendo UK permaneceu em silêncio. Era preciso acessar o canal americano para assistir, e apenas um mês depois, que o Reino Unido finalmente começou a promover o jogo. Ainda sobre o tema de rainha, não é surpresa que a Nintendo quisesse homenageá-la, já que ela teve uma grande influência sobre a empresa. Em 2009, fizeram um Wii de ouro 24 quilates e enviaram para o Palácio de Buckingham para promover o Big Family Games. Afinal, é uma grande família real britânica, mas um casamento real não é tão raro quanto o que aconteceu em Tóquio. Durante esse mesmo ano, um homem se apaixonou por Nenê, de Love Plus, e a chamou de sua mulher dos sonhos. Eu não tô brincando. Ele literalmente se casou com ela ao vivo. Um dos meus hobbies é pesquisar sobre dubladores e ver que personagens eles interpretam. Isso às vezes pode ser uma surpresa. Carolyn Lawrence é a dubladora de Ashley em Resident Evil 4, um papel bastante icônico, mas ela também faz a voz de Sandy de Bob Esponja. Bom, acho que é isso por hoje. Espero que tenha gostado. Deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima!